dia, pessoas. Meu nome é Felipe Milanês, eu sou professor na Universidade Federal da Bahia. Eu vou gravar essa aula introdutória desse curso lindo que vocês vão ter aí na Unirio. Eu estou gravando ela no meio do verão aqui na Inglaterra, embaixo de um carvalho inglês. Eu estou na Universidade de East Anglia, que está organizando uma conferência de justiça ambiental. Acabei de sair de uma apresentação, uma apresentação muito interessante, onde eu com uma colega inglesa nós apresentamos uma pesquisa que está em curso sobre a atmosfera de violência e o desenvolvimento sustentável. No mesmo painel tinha uma pesquisadora do Vietnã discutindo as resistências e as recusas das comunidades do Vietnã em defesa dos seus territórios, contra as ações de despossessão do governo. Uma mexicana falando sobre violência no México, contra ativistas, as formas diferentes de violência, violência epistêmica, violência ontológica, essas diferentes dimensões do que seria violência cultural. E um professor da Califórnia falando sobre as resistências no antropoceno, os movimentos sociais. Eu compartilho isso com vocês para vocês verem, assim, nós imaginarmos a quantidade de interações, de conexões, de pontes que podem ser feitas através das ecologias políticas hoje, praticadas em diferentes contextos, em diferentes países. Eu falo ecologias políticas porque aqui a gente está discutindo justiça ambiental, Environmental Justice, a expressão em inglês, que assim como as humanidades ambientais, economia ecológica, outros estudos de conflitos ambientais, compõem um pouco o arco da amplitude de temas tratados a partir do paradigma da ecologia política, ou que se reforça pela ecologia política. Vou dividir esse curso em duas partes, que eu vou tentar ser bastante direto, sintético, assim, na apresentação para vocês, para não tomar muito tempo dessa apresentação gravada. Primeiro que é uma pena não poder estar aí presente, eu gostaria muito de estar presente, mas espero que em breve a gente consiga estar junto, estar podendo participar e debater. Primeiro que é a ecologia política, a ideia da palavra ecologia, e quando ela ganha um contexto política, ou seja, a simetria de poder, quando o poder passa a ser discutido junto com a ideia da ecologia. A palavra ecologia política surge na França através do André Gorz. Há uma relação de se imaginar quando a palavra aparece no meio do uso que se fazia das ciências sociais para discutir as relações com o ambiente, e colocar como política, ou seja, há divergências do acesso, o controle, como que se imagina e se relaciona com a natureza, e dentro dessas divergentes formas entre diferentes grupos sociais há uma questão de poder, há uma assimetria do poder. A ecologia política, ela, desde o início, quando começa a surgir, emergir o debate ambiental no planeta, no pós-guerra, Rachel Carson nos Estados Unidos, André Gorz na França, começa a emergir a Conferência de Estocolmo de 72. Então há uma questão de superuso do ambiente e há diferentes formas de se usar esse ambiente. Essas diferentes formas de se usar, se conviver com o ambiente, ela é marcada por uma assimetria de poder. Então, a ecologia política, ela começa a emergir nos anos 70, algumas primeiras escritas nesse sentido, e nos anos 80 chega no Brasil grupos de geógrafos americanos trabalhando sobre a questão do desmatamento da Amazônia, o uso da terra, para construir uma perspectiva mais ampla para analisar os investimentos financeiros internacionais, o Banco Mundial, o FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como que eles estavam dizendo que iam promover o desenvolvimento no Brasil, apoiando a ditadura militar. Quais eram esses efeitos que aconteciam em campo? Então, a geografia, unindo análises de solo com a sociologia, trabalho junto com os cientistas sociais, conseguiu compor um arco de pesquisa mais amplo para a gente entender
para se entender, enfim, uma crítica aos financiamentos, ou a formação de políticas públicas, a construção de políticas públicas, o que estava acontecendo em campo. Só a análise dos solos não entenderia por que a Amazônia não se desenvolveria, ou o que acontecia depois que a floresta era cortada. Da mesma forma, a gente entender a violência no campo, a questão da migração de pessoas de outras regiões, forçada ou não para a Amazônia, e o deslocamento da população local também dependeria de analisar para onde que essas pessoas estão vindo, qual que era esse ambiente, e desessencializar a relação com o ambiente, ou seja, não é um ambiente que faz a sociedade, mas é mútuo. Então a ecologia política ela surge numa crítica à desigualdade de poder, à violência contra as pessoas e contra o ambiente, questionando a simetria de poder e questionando também a separação entre natureza e sociedade e cultura, tentando de certa forma contribuir além dos limites da sociologia e da geografia ou da geologia, né? Além das disciplinas, ou seja, desde o início, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, ou que a gente pode pensar mais atualmente ainda, indisciplinada. Os ambientes que não cabem dentro das disciplinas e que se insurgem contra a disciplinarização do mundo. Aí para a gente trabalhar, daqui a pouco eu falo mais um pouco para vocês sobre a questão da crise ecológica e das grandes crises que nós vivemos. No Brasil, a ecologia política ganha muito espaço com a justiça ambiental. Há grupos fortes no Rio que trabalham com o tema de justiça ambiental. A justiça ambiental ela emerge dentro da perspectiva de uma academia ativista, de uma universidade comprometida com as lutas sociais, tentando contribuir com a análise dos conflitos, entender melhor os conflitos, descrever os conflitos e trazer as perspectivas das partes subalternizadas nesses conflitos, dentro de uma análise onde essa perspectiva ela ganha o protagonismo das resistências, das lutas. A justiça ambiental nos ajuda a analisar os conflitos ambientais não pela sua perspectiva só de negativa, ou então, já que tem conflitos ambientais, vamos tentar imaginar a solução desses conflitos, uma conciliação, uma distribuição de pacificação do conflito, mas analisar o conflito como insurgências que podem ser emancipatórias e para avançar em direitos. Então a justiça ambiental ela mostra que o conflito é uma resistência de populações que estão sendo despossuídas dos seus territórios, suas formas de vida. O conflito ele permite que a gente entenda esse lado e ver o lado positivo, portanto, do conflito. Claro que é nítido que tem um massacre, o avanço do capital, isso é dado do colonialismo, da conquista. Mas diante desse quadro, o conflito ele pode aparecer como a resistência. Então, mapear os conflitos ambientais, entender os conflitos ambientais, promover mais, talvez, interlocução entre os diferentes conflitos, a gente vê que um mundo cheio de conflitos ele é um mundo de muita resistência. O problema não é o conflito, mas as causas levadas ao conflito, no capitalismo, colonialismo, sexismo, racismo. No norte global, a ecologia política tem trazido, visualizado alternativas à grande crise ecológica que a gente vive, das contradições do capitalismo. Daqui emerge temas como decrescimento, o ecossocialismo, o ecomodernismo, aquela turma que acha que nuclear, transgênico, a tecnologia vai nos salvar. Tem isso forte. E a justiça ambiental aqui no Antropoceno também tem muitos estudos de justiça ambiental, é um campo em emergência grande. A ecologia política americana ela dialoga com essas áreas de estudo em campo aqui, como o decrescimento, a justiça ambiental, mas vendo através de outras lentes, dessas lentes das margens do mundo capitalista, né? Eu falo das margens pensando na teoria do sistema mundo, teoria da dependência, como que a perspectiva crítica latino-americana pode contribuir para a gente compreender as diferentes formas de habitar esse planeta comum, em crise, em vias de destruição. Héctor Alimonda, prestarmos homenagem
ao grande Hector, falecido 2 anos atrás, professor da Rural do Rio, que trouxe a contribuição talvez central da ecologia política latino-americana, a perspectiva histórica, e a gente analisar todos os conflitos hoje, não só no seu momento atual, onde eles acontecem, mas a história que constrói aquele processo levado em conflito é estrutural para a gente entender a ecologia política na América Latina. Porque a história da América Latina começa com a invasão de 1500, que é continuada até hoje, com a escravidão transformada hoje por essa lei trabalhista terrível do Temer, com as outras formas de trabalhos análogos à escravidão, entre aspas, o análogo, né? Ou seja, essa história de disposição do colonialismo. Então a gente vê, de analisar os conflitos na América Latina, depende da gente analisar a história onde eles constroem. Essa é uma grande contribuição do Hector Alimonda. E analisar essa história da colonização pressupõe a gente entender como a natureza também é colonizada no continente latino-americano, no Brasil. Né? A colonização da natureza, a colonialidade da natureza, ou seja, a dicotomia sociedade e natureza construída no iluminismo e no colonialismo, como isso afeta nossas vidas hoje, afeta as perspectivas políticas e de desenvolvimento econômico no Brasil. Eu acredito que hoje a gente tem um grande campo de crescimento com uma ecologia política crítica, forte, potente, a partir das insurgências decoloniais no Brasil, levando-se em conta essa história da colonização contínua, da guerra de conquista que não terminou, da invasão que não terminou. Perceber os outros mundos que compartilham esse mundo, os mundos indígenas, afro-brasileiros, afro-ladinos, a Méfrica, né, os quilombos, o candomblé, as diferentes formas da gente viver, comunidades de fundos de pasto, ribeirinhos, marisqueiras, pescadoras, populações tradicionalizadas em seus territórios indígenas. Tudo isso nos ajuda a gente a pensar o que é a construção desse espaço de vida, do território, dessas lutas que são imanentemente existenciais. Não é resistir, é reexistir, é resistir e existir conectado ante a invasão, ante a colonização, ante a dispossessão, ante a destruição da vida em sentido amplo, da vida dos territórios, dos mundos. Eu acho que essa é uma das grandes janelas de possibilidades que nós temos de trabalho no Brasil, diante desse quadro político trágico que a gente está vivendo, de um crescimento do fascismo, uma fascistização social que já vinha sendo construída antes do Facínora tomar o poder central, e essa forma de violência política que está instaurada no Brasil hoje, a gente construir a possibilidade de pensar as alianças emancipatórias, as outras formas que a gente pode de coabitar o planeta, coabitar o território brasileiro. Acho que a ecologia política ela traz isso como nenhum outro paradigma hoje na academia, né? Tá além dos limites das ciências sociais, da antropologia, das humanidades e também além dos limites das ciências duras da Terra, por exemplo, acabar com a separação da nossa vida, né? Com esse carvalho lindo, natureza, mas ver a relação profundamente relacional. Acho que o trabalho do Eduardo Viveiros de Castro é uma grande contribuição nesse sentido, né? Da relação permanente que ele descobre da filosofia indígena, relação espiritual da ontologia, né? Do mundo cósmico, cosmopolítico com o mundo onde a gente está, mas essa relação que estabelece com os outros seres não humanos, mas da natureza, né? O do território, das águas, dos rios. E eu espero que vocês tenham um bom curso, que esse passeio breve aí por paradigmas diferentes da ecologia política, de alguns temas, pode de alguma forma ser útil. E eu termino dizendo que tenham boas aulas, façam bastante balbúrdia, articulações, conspirações, é tempo de estar em movimento. Esse momento difícil que a gente vive, que vai passar daqui a pouco, mas depende da nossa luta para a gente atravessar ele, nos reunirmos, estarmos juntos é a melhor forma de ninguém soltar a mão de ninguém e seguirmos
construindo outros mundos. Não é que um outro mundo é possível, como a esquerda falava no início do século. Outros mundos estão aí, vamos conectar pontes entre esses outros mundos. Essa talvez seja uma das principais tarefas nossa aqui na academia, ajudar na construção dessas pontes. Não está liderando nada, não é também estar atrás de movimento, na frente do movimento, é uma horizontalidade dos nossos posicionamentos e mãos juntas construindo essas pontes e literalmente entre os mundos cósmicos e os mundos materiais, ecológicos, políticos, outras humanidades ecológicas, justiça ambiental, todo esse linguajar que eu compartilhei com vocês, espero de alguma forma possa ajudar, e estou à disposição depois, se eu puder receber questões, comentários e de alguma forma ver como responder a vocês. Obrigado.